Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Nesse caso, um vídeo referente a micrômetro, litromilesimal, né? Resolução dele 1 milésimo de milímetro, né? Então a indicação aqui da resolução dele 0,001, assim, isso, 1 milésimo de milímetro. Bom, um inscrito do canal estava comentando, né, que estava com algumas dúvidas, né, e estava querendo mais exercícios, né, voltados a essa parte aí de micrômetro milesimal. Para quem consegue já realizar a leitura, né, do micrômetro centesimal, é a mesma lógica inicial, né? O que vai mudar na sequência é a terceira casa, que seria o milésimo, né? Mas é bem simples aí a leitura, né? Nesse caso aqui, observem que o micrômetro ele inicia do 25, ou seja, é muito comum para esse tipo de micrômetro, né, você ter o que uma leitura de 25 a 50 milímetros, né? Não a questão do micrômetro milesimal, né? Você pode ter de 0 a 25, 25 a 50, digital, enfim, vários tipos, né? Quando eu digo comum para o analógico, né, é muito comum que você tenha lá, já que ele está iniciando do 25, que ele vá de 25 a 50 milímetros. No caso aqui não dá para observar, mas vamos supor que seja aí de 25 a 50 milímetros, né? Então, tranquilo. Beleza, o que a gente tem que observar? Se esse micrômetro ele parte de 25, né, você não precisa se preocupar com nada aqui à esquerda, até porque não tem nada, né? O parâmetro dele de abertura, né, enquanto instrumento, ele já começa ali com 25 milímetros. E aí, no caso, a regra para a leitura do milesimal e do centesimal inicia do mesmo processo. Observa que aqui embaixo, né, na bainha, a gente tem aqui 25 milímetros, 30, 35 e assim sucessivamente. E aí eu vou verificar a escala vertical, quem foi que ela ultrapassou, né? Quem foi que ela ultrapassou. Aqui no caso, dá para ver perfeitamente que ele já ultrapassou o 35 e ultrapassou a metade do 35, ou seja, mais 5 décimos. Então, esse instrumento aqui, observando aqui na vertical, ele já ultrapassou 35,5, né? Ou seja, a gente já tem no mínimo esse valor, 35,50, né? E aí como é que eu sei dessas informações? 35, ele já passou aqui o valor inteiro, e tem esse outro traço aqui na sequência, que é o traço intermediário, indicando lá meio milímetro, né? Então a gente já tem aí 35,5. Beleza, dito isso, né, vou deixar aqui anotado o valor, para depois a gente somar 35,5. Agora eu vou verificar, né, o tambor dele, né, a relação horizontal, né? E aí o que acontece? É muito comum em exercícios, né, de micrômetro milesimal não estar coincidindo o traço aqui da horizontal, né? Mas vamos supor que você tivesse realizando a leitura e esse traço aqui que eu estou marcando, ele tivesse coincidido exatamente aqui na linha de referência da bainha. Que traço é esse aqui que eu marquei de vermelho? Observa que esse aqui é 10 centésimos, o próximo é qual? 11 centésimos, ou seja, eu teria 35,50 mais 11 centésimos. Encerraria a leitura, se ele tivesse coincidindo. Só que ele não está coincidindo perfeitamente, né? Ele ultrapassou, mas não chegou no próximo traço, que seria quanto? 12 centésimos. Ou seja, se ele já passou de 11 centésimos e não ultrapassou de 12, significa que a gente já tem 11 centésimos também. Então, vou colocar aqui, ó, 0,11. Né? Então, se fosse pegar por essa referência, a leitura final seria 35,61. Só que não é o caso, porque ele não coincidiu perfeitamente lá no 11, ele ultrapassou, mas não coincidiu. E aí eu vou agora para a parte milesimal e vejo que ele está coincidindo aqui, ó, né? Ou seja, nessa escala aqui, que é a cada um milésimo. Né? Então ele está coincidindo aqui nessa linha aqui. Ó. Essa linha está marcando exatamente o que? 6. 6 milésimos de milímetro. Né? Então a gente teria aqui como último elemento lá para a soma 0,006. 6 milésimos de milímetro. Né? Então, somando todas essas informações aqui, você vai ter no final a seguinte leitura: 35,616, ou seja, 35 milímetros e 616 milésimos de
milímetro, né? Essa aí é a leitura final do instrumento. Essa questão da soma, só para finalizar aqui rapidinho, essa questão da soma, ela não é uma regra, né? Não é obrigatório, né? Você consegue ler ele ali diretamente sem fazer a soma, né? Você consegue perceber aqui que ele já passou do 35,5, ele já passou do 11, né? Ou seja, já vou ter 35,61, né? E tenho lá o acréscimo dos 6 milésimos, né? Ou seja, já teria 35,61 mais 6 milésimos, que daria 35,616. Mas é importantíssimo para quem está iniciando essa questão da soma, né? Para não se perder ali na relação das casas decimais, tá bom? Então, leitura aqui, 35 milímetros, 616 milésimos de milímetro. Valeu!